Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Engenharia Plus. Hoje vamos falar um pouco das leis de Kirchhoff. Vamos aprender como montar um sistema de equações por meio das leis de Kirchhoff. Antes de mais nada, peço por favor a todos aqueles que não estão inscritos no canal que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem ficar o vosso like. Bem-vindo à Engenharia Plus. Então, Kirchhoff possui duas leis, que é a primeira lei, que é a lei dos nós, ou simplesmente lei das correntes. Também tem a segunda, que é a lei das malhas, ou simplesmente lei das tensões. Então vamos começar a analisar aqui a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Antes de mais nada, deixe-me apresentar alguns símbolos aqui nos circuitos elétricos, visto que não são apenas estudantes de uma única faculdade que assistem esse vídeo. Podem ter aqui estudantes de várias faculdades a fazer vários tipos de cursos, mas que querem ter conhecimentos a respeito das leis de Kirchhoff de forma simples. Então vamos lá, nós temos aqui uma fonte de tensão, onde nós colocamos aqui, por meio desse círculo, uma seta. Se encontrarem um círculo com uma seta, então fiquem a saber que estamos perante uma fonte de tensão. Resistências, quase todo mundo já sabe. E enquanto que fonte de corrente, nós colocamos aqui um círculo com duas setas por dentro, que simboliza uma fonte de corrente. Nós colocamos aqui a letra J. Enquanto que as fontes de tensão, colocamos a letra E. E as resistências, todo mundo bem já sabe. Ok, as fontes de tensão, assim como fontes de corrente, por sua natureza, elas já possuem uma direção e um sentido, tá bom? Então não há necessidade de alterar o sentido dessas fontes, é só manter os mesmos sentidos pelos quais os circuitos são entregues a vocês, é só manter assim como estão. Ok, vamos lá. Primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, existem duas formulações. A primeira diz que a soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero. E a segunda diz que a soma algébrica das correntes que entram deve ser igual à soma das correntes que saem. Então vamos começar com essa primeira lei. Então vamos escrever aqui. Primeira lei de Kirchhoff. Depois vamos para a segunda lei de Kirchhoff. Ok, vamos lá. Antes de mais nada, antes de trabalharmos com a primeira lei assim como a segunda lei, o que nós temos que saber é extrair os dados. O que precisamos conhecer? Temos que saber, para os circuitos elétricos ou os circuitos que nos são apresentados, de salientar uma coisa: cada circuito é um circuito. Tem que ficar bem claro isso. Os dados ou as equações que nós vamos ter neste circuito serão diferentes no outro circuito. Isso tem que ficar muito bem claro na vossa cabeça. Cada circuito é um circuito. A análise que a gente vai fazer nesse circuito será diferente no outro circuito, mas a aplicação da primeira lei e a segunda lei vai ser a mesma. A aplicação é a mesma, o que muda é o contexto de como o circuito foi formulado, certo? Vou colocar aqui 3 exemplos, ou mais, dependendo do tempo, para que percebam a diferença, certo? O número de equações vai mudar, o número de nós vai mudar, porque cada circuito é um circuito. Muitos fazem confusões quando estão a resolver exercícios ou quando estão a fazer testes. Então, lembre-se sempre, cada circuito é um circuito. Então, voltemos aqui. Nos dados, primeiro temos que saber quantos nós esse circuito tem. Então, vamos colocar aqui a letra N, que simboliza o número de nós. Também temos que saber quantos ramos este circuito tem. Então, vamos colocar aqui a letra R. E, por fim, temos que saber quantos ramos com fonte de corrente este circuito tem, certo? Ok, vamos lá trabalhar. Nós, todo mundo já sabe, né?
é um ponto onde estão interligados 3 ou mais ramos, certo? Por exemplo, há circuitos em que, quando são formulados, já são apresentados os nós ou os pontos de conexão, certo? Há outros como esse, por exemplo, não temos os pontos de conexão, mas nós podemos conectar. Nós mesmos podemos conectar, enquanto os outros já vêm com esses pontos. Para este caso, não tem. O outro vou colocar para simbolizar a diferença entre um circuito e o outro. Ok, então, primeiro, neste ponto aqui, nós temos aqui 3 ramos, certo? De salientar que um ramo tem que ter no mínimo, pelo menos, um dispositivo elétrico. Pode ser uma fonte de tensão, uma resistência, uma fonte de corrente, entre outros, tá? Ok, neste ponto aqui, nós temos este ramo que liga R2, temos este ramo que liga a fonte E3 e temos este ramo que liga a fonte de tensão e a resistência. Então, este é um nó. Então, vamos colocar aqui um ponto e vamos nomear. Vou chamar isto de 1. Outro pode escolher a letra A, B, C, D ou 2, 3, 4, 5, depende, tá? Ok, vamos lá. Este ponto, vamos analisar neste ponto. Neste ponto, quantos ramos nós temos? Temos este ramo que liga R2, está neste ponto. Temos este ramo que liga a fonte de tensão e a resistência. E temos este ramo. Só que neste ramo percebam que ao longo do seu percurso não tem nenhum dispositivo. Então, quando isso acontece, então este ramo aqui deixa de ser ramo, certo? Então, nós conectamos este ponto, porque se eu estiver a analisar este ponto, eu mesmo analisar este ponto, porque neste ramo aqui, olhando daqui neste ramo, não tem nada, olhando daqui também neste ramo, não tem absolutamente nada. Então, quando isso acontece, o que a gente faz é unir esses dois pontos, visto que este ramo, ao longo do seu percurso, não tem nenhum dispositivo elétrico. Não tem nem fonte, nem resistência, nem fonte de corrente. Quando digo fonte, fonte de tensão, tá? Então, nós pintamos isto. Aqui pode deixar assim, também não tem problema, mas eu prefiro que vocês pintem, para não terem confusões na hora de identificar. Então, este passa a ser um nó. Há quem pode preferir em reescrever o circuito unindo esses dois nós, unindo esses dois para formar um único circuito. Fica estilo um V aqui. Ok, então vamos nomear. Vou chamar este de 3. Ok, agora vamos analisar neste ponto. Temos quantos ramos? 3, certo? Temos este ramo que liga a fonte J4. Temos este ramo que liga a resistência 5. E temos esse outro ramo que liga a fonte de tensão E3. Então, logo, é um nó este, certo? Temos lá 3 ou mais ramos. Então, vamos colocar o número 2. Percebido? Então, vamos responder aos nossos dados. Quantos nós tem este circuito? Certo? Então, ficamos com 3. Há outros, quando resolvem os exercícios nas salas de aula, o que eles fazem? Dizem que tem 4 nós, porque não sabem que este ramo, quando não tem nenhum dispositivo, eles podem unir, formar um único nó. Até aqui, estamos claros. Ok. Então, vamos passar para a quantidade de ramos, tá bom? Visto que já não temos mais um ramo que não tenha nenhum dispositivo. Então, todos aqui têm dispositivo. Este ramo aqui tem pelo menos um dispositivo. Este tem pelo menos um dispositivo. Este tem pelo menos um dispositivo. Este tem pelo menos um dispositivo. E, por fim, este também tem pelo menos um dispositivo. Então, vamos contar. Então, primeiro, salientar que ramo é interligação entre dois nós consecutivos, tá? Então, vamos lá. Este é o primeiro, começa no nó e termina no outro. Então, primeiro ramo, segundo, terceiro, quarto e, por fim, quinto, tá bom? Então, temos 5 ramos. Até aqui estamos claros. Agora, vamos responder o RC. O RC significa ramo com fonte de corrente.
Quantos ramos neste circuito tem fonte de corrente? Este ramo tem fonte de corrente? Não tem. Este ramo tem fonte de corrente? Não tem. Desses 5, este ramo tem fonte de corrente? Não tem. Este ramo tem fonte de corrente? Sim. Então, 1. Este ramo tem fonte de corrente? Não. Então, logo, este circuito tem um ramo com fonte de corrente. Viram como é simples? É muito simples. Então, é só seguirem esses procedimentos para não cometerem erros nos testes ou mesmo quando estão a resolver os vossos exercícios. Agora vamos para a primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff possui uma fórmula. Qual seria? Que diz que o número de equações pela lei dos nós é igual ao número de nós menos 1, certo? Então vamos aos dados. Quantos nós temos 3, então colocamos aqui 3 menos da fórmula 1. Então isso vai ser igual a 2. Esse 2 o que significa? Que desses 3 nós que nós temos, então temos que escolher simplesmente 2 nós. Percebido? Dos 3 nós que nós temos neste circuito, só devemos escolher simplesmente 2 nós, tá bom? Pode ser 1 e 3, ou pode ser 1, 2, não tem problema nenhum, tá bom? Mas tem que ser no máximo 2 apenas, tá? Então, vamos lá. Das duas formulações, vamos trabalhar com qual? A primeira ou a segunda? Pena que não tenho como ter o vosso retorno, mas vamos trabalhar com a primeira, certo? Que diz que a primeira formulação, a primeira lei de Kirchhoff, que diz o seguinte: o somatório das correntes em um determinado nó tem que ser igual a 0. Mas não basta definir desse jeito. Temos que dizer depois, no fim, o seguinte: que as correntes que entram são positivas e as correntes que saem são negativas. Percebido? Vou dar um exemplo. Por exemplo, tenho aqui um nó com 3 ramos. Vamos colocar 3 ramos. Então vou colocar aqui, vou chamar essa corrente de I1, esta vou chamar de I2 e esta vou chamar de I3. Por exemplo, vamos ver essa primeira formulação. O somatório das correntes em um nó tem que ser igual a 0, sendo que as correntes que entram são positivas e as correntes que saem são negativas. O que significa correntes que entram? Por exemplo, nós temos este nó. Pela seta, a gente sabe que pela seta nós podemos definir a entrada ou a saída. Então, esta seta, por exemplo, está a indicar que ela está a entrar no nó. Percebido? Pela direção. Quer dizer que ela está a sair de um ponto e vai a este nó que nós vamos analisar. Eu vou chamar de nó 1, por exemplo. Vamos ver que esta corrente 1 entra no nó 1. A corrente 2, estamos a dizer que está a sair do nó 1. Está a sair pela seta, tá? E a corrente 3, pela seta, percebe-se que a corrente também sai do nó 1, tá certo? É isso que significa a entrada ou a saída da corrente. Então, essas que entram serão positivas e essas que saem serão negativas. Percebido? Então, vamos aqui dar sentido às correntes a todos os ramos. Nós temos aqui 5 ramos. Então, em todos os ramos vamos dar sentido à corrente. De salientar aqui, nas fontes de tensão, elas já possuem uma direção e um sentido. Vocês devem manter esta mesma direção e este mesmo sentido. Percebido? O mesmo acontece com as fontes de corrente, tá? Então, fonte vai para cima, nós também vamos subir para cima. Então, vamos chamar essa de I1, certo? Aqui não tem fonte, então, para cima ou para baixo, tanto faz. Percebido? Então, vamos colocar para baixo. I2. Aqui, na fonte de tensão, vai para lá, vamos também para lá. Vamos chamar de I3. Esta é uma fonte de corrente sobre, eu já não preciso colocar I4, porque o próprio J4
é o mesmo que dizer corrente e 4. Percebido? Para este circuito. Visto que a análise está sendo o quê? Em cada ramo, coloquei 1, por exemplo, neste ramo tem 1, este tem 2, este ramo tem 3, este ramo tem 4 e este ramo tem 5. Tá bom? Então, para este circuito aqui, escrever J4 menos dizer I4, tá? Então já tem direção e tem sentido, vou manter assim como está, tá? Mas há outros que preferem colocar, então vamos colocar também um sentido qualquer e deixamos assim o J4. Agora vamos para este, posso colocar a sair, né? Tanto faz. Vamos colocar a sair, vamos chamar de I5, tá bom? Então distribuímos as correntes em todos os ramos, tá bom? E são sentidos arbitrários. Ok, então vamos trabalhar. Voltando aqui ao número de equações. Então só precisamos apenas trabalhar com 2 nós apenas. Ou 1 com 2 ou 1 com 3. Tanto faz 3 com 1, 3 com 2. Tanto faz também. Assim como 2 e 1. Tanto faz. Então vamos dizer aqui. No 1. 2 pontos. Então vamos lá. As correntes que entram são positivas e as correntes que saem negativas, certo? Depois, no fim, igualamos já 0. Então vamos lá. Neste ponto, no 1 é este. Então, em 1 entra, então é positivo. Vamos colocar aqui em 1. Certo? Não precisa colocar mais aqui na matemática, já se sabe que o sinal aqui é positivo, tá? Então vamos lá, aqui o 2 desce, quer dizer que está a sair do nó 1, então fica menos a corrente e 2, certo? E esta fonte neste ramo está a entrar, certo? Então mais a corrente e 3. Então, temos mais alguma coisa? Não. Então, igualamos a 0. Até aqui, estamos claros, certo? Ok. Então, vamos para o nó 2. Vamos trabalhar. No nó 2, neste ponto. Vamos lá. Quantos ramos? 3. Então, temos que ter 3 correntes. Vamos começar com a menor, que é 3, né? Então, o 3 sai, está a sair, então é negativo, menos a corrente I3, que está a sair do nó 2. O 4, o J4, entra, é uma fonte de corrente, entra, então é positivo, mais J4. E, por fim, o 5 sai, pela seta sai, então sair é negativo. Menos a corrente e 5. Então, igualamos isso a 0. Então, até aqui estamos, claro, com a aplicação da primeira lei de Kirchhoff. Certo? Ok. Então, agora vamos para a segunda lei de Kirchhoff. Então, vou escrever aqui, segunda lei de Kirchhoff. Ok. A segunda lei de Kirchhoff também tem 2 formulações, tá bom? Mas aqui vamos especificar apenas uma única formulação, que diz que a soma algébrica das quedas de tensão ao longo de uma malha tem que ser igual às fontes de tensão. Sendo que, se o sentido da malha não coincidir com o sentido da queda ou o sentido da tensão, vai ser negativo, e se coincidir vai ser positivo. O que estou a dizer é, nós aqui vamos circular uma malha qualquer, mas antes temos que colocar aqui a equação, temos que saber quantas equações nós vamos ter ou quantas malhas nós vamos escolher, tá? E na escolha da malha ainda vou explicar algumas coisas. Então o que tem que ficar bem claro é esta parte, tá bom? Então, se o sentido da malha não coincidir com a fonte, com as fontes, será negativo, e se coincidir será positivo. Também, se não coincidir com as quedas, queda o que seria? É o produto entre a resistência e a corrente.
tá? Por exemplo, quero tensão na R1. Tensão na R1 seria igual a corrente I1 vezes a resistência 1. Então, também se o sentido da malha não coincidir com essa corrente, vai ser negativo, e se coincidir vai ser positivo. Ainda vou explicar isso com detalhe e muita calma. Então, vamos lá para a fórmula, que diz o seguinte: pela segunda lei de Kirchhoff, o número de equações pela lei das malhas é igual ao número de ramos menos ramos com fonte de corrente, fechar parênteses, abrir, o número de nós menos 1, fechar parênteses. Então vamos lá, igualar isto. Ramos, temos 5, com corrente, temos um único ramo com fonte de corrente, nós, temos 3 nós, menos 1. Menos 1. Então, colocar isso na máquina, de forma direta, 5 menos 1, temos 4, e 3 menos 1, temos 2. Então, 4 menos 2 vai dar quanto? 2. Esse 2, o que significa? Vou apagar só este lado. Para dar continuidade. Ok. O que eu posso fazer? Pode ser. Mas acredito que vão perceber que eu vou dar continuidade aqui com a segunda lei de Kirchhoff. Quero aproveitar esse espaço. Esse 2, o que significa? Este 2 significa que temos que escolher duas malhas, e as malhas escolhidas não devem conter fonte de corrente. O 2 significa que temos que escolher duas malhas. O que seria uma malha? Uma malha é um caminho fechado, por onde circula a corrente elétrica. Ela começa em um nó e deve terminar no mesmo nó. Percebido? Isso é a definição de uma malha. Ok. 2 significa temos que escolher duas malhas, e as malhas escolhidas não devem conter fonte de corrente. Coloque isso na cabeça, porque os problemas começam exatamente nesses passos. Esses pormenores, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença na resolução dos exercícios ou quando estão a realizar os vossos testes nas salas de aula. Ok, então vamos lá. Vamos escolher duas malhas, e as malhas não devem conter fonte de corrente. Malha começa no nó e deve terminar no mesmo nó. Diferentemente do ramo, o ramo começa em um nó e termina no outro nó. Tá bom? Não façam diferença entre malha e ramo. Então vamos lá. Por exemplo, começo no 1 para esta aqui, e tenho que terminar aqui mesmo. Então começo daqui, faço isto e termino aqui. Esta é uma malha. E ao longo deste percurso, perceba que eu não passei por nenhuma fonte de corrente. Então esta é uma malha válida. Tá? Vou mudar de cor. Deixa-me só passar para levar uma outra cor, para ver se consigo diferenciar. Tenho aqui diversas cores, tenho vermelho, amarelo, verde. Vamos lá, vou colocar uma cor verde aqui. Então a gente faz isto. Circulamos o sentido da malha. E essa malha tem que ter direção e tem que ter sentido. Geralmente, se ao longo dessa malha tiver uma fonte de tensão, nós optamos sempre em seguir em direção daquela fonte. Então, vou chamar essa malha de M1. Percebido? Então, geralmente eu gosto de colocar esses tracejados aqui, essas setas ao longo, só para percebermos que é esta a direção dessa malha M1, tá? Agora vamos ver. Deste ponto para lá, vamos lá, nesta malha. Também é uma malha, só que perceba que ao longo dessa malha, nós passamos por uma fonte de corrente. Então, essa malha não é válida. Essa malha não é válida, então não devemos escolher essa malha. Tá bom? Vamos ver mais uma outra. Esta, começa neste nó, tem que terminar aqui. Vamos lá. Esta. Também perceba que ao longo dela, passei por esta fonte de
corrente J4. Então, essa malha também não é válida. Então, descartamos essa possibilidade. Vamos ver mais uma possibilidade. Por exemplo, daqui até aqui, vamos lá, vejam essa malha, por exemplo. Veja que ao longo dela não toquei nenhuma fonte de corrente. Não tem fonte de corrente. Então, essa é uma malha válida. Assim como também poderia escolher esta toda a malha, esta, toda ela. Também é uma malha válida. Porque ao longo do seu percurso não tem aqui uma fonte de corrente. Perceberam, né? Essa parte da escolha das malhas que não tenham fonte de corrente, tá? Essa não devo escolher porque tem fonte de corrente. Então, não posso escolher. Essa também não devo escolher porque passa por uma fonte de corrente. Mas, se eu for a fazer isto, a contornar do R5, então essa será uma malha válida. Então, vou escolher essa malha. E ao longo dela tem essa fonte de tensão. Então, prefiro trabalhar em direção dessa fonte de tensão. Então, vamos lá. Coloquei uma cor amarela aqui. Não sei se no vídeo estará destacado desta forma. Então, em direção à fonte, então colocamos as setas para lá. Então, eu venho aqui, desce. Eu geralmente quando estou a dar aulas não olho muito pelo tempo. Com os olhos pelo vídeo ser longo, eu prefiro que vocês percebam a essência daquilo que estou a explicar. Então essa malha amarela, vou chamar de M2. Então, chegado aqui, vamos obedecer a este chamado. Temos que escolher apenas duas malhas. Vamos trabalhar. Então, criamos aqui um sistema também. Coloco aqui M1, 2 pontos. Vamos lá. Começamos primeiro com as quedas de tensão, depois fechamos com as fontes. Percebido? M1. Quantas quedas nós temos? Temos uma queda na R1 e temos uma queda na R2. Na R1 a corrente vai para este lado, certo? Sai da esquerda para a direita. Aqui sai de cima para baixo, o R2 sai de cima para baixo, tá bom? E a nossa malha também contorna dessa maneira. Então vamos começar com as quedas, depois fechamos com as fontes. Então vamos lá. Onde eu tocar resistência, paro. Tem resistência, paro. Ok. A malha vai aonde? Faz isto. Fonte de corrente, a corrente na R1 também segue a mesma orientação. Quando isso acontece, a gente diz que essa queda vai ser positiva. Percebido? Então, teremos aqui I1 vezes R1. Percebido? Então, vamos sair de R1, vamos seguir aquela malha que nós escolhemos. Descemos aqui, apanhamos outra resistência, paramos. A malha desce. E a corrente 2 também desce. Então, quando isso acontece, também é positivo, porque a malha coincide com o sentido da corrente da resistência 2. Então, mais a corrente 2. Vamos só levar giz aqui, ganhar um pedacinho. Temos muito giz aqui, deixa eu só levar giz branco. Ok. Estamos aqui. Então, I2 desce, a malha também desce. Então, mais a corrente I2 vezes a resistência 2. Então, vamos ver. Fechamos. Não tem mais nenhuma queda. Só temos queda na R1 e temos queda na R2 e fechamos. Certo? Então, igualamos a quantidade de fontes de tensão que nós temos ao longo daquela malha que nós estamos a trabalhar na M1. Então, vamos lá ver se temos fonte. Se tiver fonte, paro. Aqui tem essa fonte de tensão. A malha sobe, a fonte também sobe, então é positivo. Igualamos a E1. Vamos ver se temos mais alguma ao longo dessa malha. Então, não temos mais. Perceberam? Só temos uma única fonte, então igualamos a E1. Agora vamos para a malha 2. Vamos escrever aqui M2, 2 fontes. Então, no M2, vamos. Sentido este. Vamos para esse sentido. Onde tiver resistência, nós vamos parar. Tá bom? Vamos começar da menor.
Então, vamos começar da menor, R2, aqui. A malha faz isto. Então, paramos aqui no R2. Então, o sentido da malha coincide com o sentido da corrente na resistência 2. Também é positivo. Então, ficamos aqui com a corrente I2 vezes a resistência 2. Vamos dar continuidade. Se vier resistência, paramos. Neste ponto tem resistência, então vamos parar. Vamos analisar a queda se vai ser positiva ou não. E 5 desce para baixo, certo? Enquanto que a nossa malha sobe, certo? Então há uma oposição. A malha sobe, a corrente I5 desce. Então quando isso acontece, menos, porque há uma oposição. Menos o quê? A corrente I5 vezes a resistência 5. Vamos ver se temos mais alguma resistência. Não temos mais, só temos queda na resistência 2 e temos queda na resistência 5. Agora vamos igualar as fontes. Então, de novo, começa daqui, vamos. Onde tiver fonte, paramos ao longo daquela malha. Temos fonte aqui na E3, a fonte faz isto, vem do mesmo sentido, não vai ser positivo. E3. Então, vamos ver se temos mais. Então, não temos. Só temos uma única fonte ao longo dessa malha. Então, até aqui estamos percebidos, tá bom? Então, é assim que se extrai equações, sistema de equações para a lei dos nós e lei das malhas. No fim, o que a gente faz é combinar para formarmos um único sistema. Então, vamos lá. Começamos primeiro com as leis dos nós. Vamos pegar, primeira, só pegamos as equações. Formamos aqui um sistema, antes de mais nada, é importante. Já não precisamos colocar no 1, no 2, só vamos colocar as equações que nós encontramos. Então, vamos lá. Temos aqui I1 menos I2 mais I3, que é igual a 0. Percebido? A segunda foi esta, menos I3 mais J4 menos I5 igual a 0. Já temos as duas na primeira lei de Kirchhoff. Então vamos pegar essas duas da lei das malhas. Então temos ali, primeira queda, para a malha 1, temos aí I1 vezes R1 mais I2 vezes R2 e igualamos a fonte de tensão em 1. E, por fim, finalizamos aqui, I2 vezes R2 menos I5 vezes R5 e igualamos a E3. Então, é assim que se monta um sistema de equações. O que falta aqui é questão de organização, de forma numérica. Se temos aqui 1, temos que ter 1. Temos que ter I1, I1, I1 em todas as verticais, tá? Depois, I2, I2, I2 para debaixo. I3, I3 até baixo. Depois temos I4, I4 não temos. I5 temos, ainda vamos ter também I5, I5, tá bom? Eu até gostaria de fazer isso, uma demonstração. Deixem-me só apagar. Vou apagar isto de forma rápida para vos mostrar como é que se organiza um sistema de equações de forma correta, para não terem problemas nos testes. Ok, vamos dar segmento. Ok, veja que aqui nós temos I1, certo? Depois temos I2, temos I3. Veja que nós não temos, aqui não temos I4, aqui também não temos I4, também não temos I4, percebido? Porque J4 é uma fonte de corrente, e é um número este, certo? É um número que eles vão dar. Pena que é um exemplo, só me trabalhar apenas com os símbolos deles. Então, este J, por ser o número que eles vão fornecer, então vai passar para o segundo membro, tá bom? Então, não teremos aqui I4, mas temos aqui I5, certo? Também temos I5, então vamos organizar desta maneira. Então, a primeira equação, temos 1 e 1 menos a corrente 2 mais
a corrente I3. Então vamos perceber que só deixar um pouquinho de espaço. Não temos I4 na primeira equação. Então, quando não temos, ficamos com 0 vezes a corrente I4. Também não temos o 5, a corrente I5. Então, ficamos também com mais 0 vezes a corrente I5. Então, igualamos a 0, porque não temos mais I6, não temos I6. Senão, teríamos que puxar também. Então, vou apagar esse 3 para não fazer confusão. Então, vamos lá. Nessa segunda equação, temos I1? Não. Quando não temos, então, também vai ser 0 vezes a corrente I1. Temos I2? Não. Então, mais 0 vezes a corrente I2. Temos I3? Sim, temos aqui menos I3. Então, mantemos com seu sinal. Menos I3. Temos I4? Não, não temos I4. Então, ficamos com mais 0 vezes I4. Temos I5? Sim, temos I5. Então, ficamos com menos I5. E igualamos as fontes. Nós aqui temos uma fonte de corrente J4, por ser um número, então passa para o segundo membro. Ele é positivo no primeiro membro, quando passa para o segundo, passa a ser negativo. Então, igualamos aqui a menos J4, por ser um número. Então, vamos para a terceira. Temos I1? Sim, temos. Lá temos I1 vezes R1. Temos I2? Sim, temos. Então, ficamos com mais I2 vezes R2. Temos I3? Não, não temos. Então, ficamos com mais 0 vezes I3. Os que nós não temos, então, ficam positivos, tá? Porque não vai influenciar em nada. 0 é 0. Temos I4? Não temos. Então, mais 0 vezes I4. Temos I5? Não. Mas, como não temos I5, nós ficamos com 0 vezes I5. E igualamos a fonte. Na igualdade já temos aqui uma fonte de tensão. Então, igualamos a fonte E1. Vamos para a quarta e última equação. Temos I1? Não, não temos. Então, ficamos com 0 vezes I1. Temos I2. Na última, temos I2 aqui, é positivo. Mais I2 vezes R2. Temos I3? Não temos I3. Então, ficamos aqui com mais 0 vezes I3. Temos I4? Também não. Então, ficamos com mais 0 vezes I4. Temos I5? Sim, e é negativo. Menos I5 vezes R5, por ser uma queda. E 6 não temos. Nós estamos a trabalhar com I6, então igualamos a fonte de tensão E3. Então, desta forma, organiza-se o sistema de equação pela combinação da primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff. A análise de circuitos aqui já terminou. Há quem faz análise de circuitos, outros fazem análise de circuitos apenas. Há outros fazem, por exemplo, eletrotecnia geral, também esse conteúdo serve para quem faz engenharia de processos, assim como engenharia informática, para quem faz institutos, entre outros cursos, também esse conhecimento é válido. Aqui só nós temos um único exemplo de Kirchhoff para este circuito. Percebi? Então, era isso que eu tinha para vos dar neste momento. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até a este momento. Lembre-se sempre que aqui na Engenharia Plus você se tornará um engenheiro com conhecimento. Até o próximo vídeo.